merece todo louvor, toda glória ao nome do Senhor. Amém? Esse louvor é forte, né, irmãos? Quem crê nisso, diga eu. Quem crê na vitória, diga eu. Esse louvor é bonito, hein, pessoal? Vamos louvar um pouquinho? Meu pastor não vai, não vai. Na minha vida, algo me faltar. Algo me falta. Confio em ti. Meu El Shaddai. Meu El Shaddai. Jesus, o bom pastor, cuida de mim. Mais uma vez, meu pastor não vai deixar. Vou declarar bem forte, em nome de Jesus. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Vai declarando, confio em ti. Meu El Shaddai. Jesus, bom pastor, cuida de mim. Glória a Deus. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Glória a Deus, amém. Graça e paz a todos, irmãos, amém. Boa noite, amém. Pode sentar em nome de Jesus. Me chamo pastor José Mâncio. Sou pastor, meus irmãos, da Igreja da Graça, da sede regional ali em Paulista. Quem conhece a cidade de Paulista aí? Opa! Se você tiver algum familiar por lá, manda nos visitar. Fica ali bem pertinho do Birubiru, né, pastor? Pastor, já foi lá não, pastor? Já, Já foi lá? Amém. Qualquer dia eu vou dar o seu dom para a gente lá, né? Em nome de Jesus. Vai ser bênção, né, pessoal? Vamos, irmãos, convidado aqui do pastor Leandro, bênção de Deus, amém? Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês, amém, meus irmãos? A gente ora de Deus, o que o Senhor quer nessa noite? Fui convidado, eu tinha vindo uma viagem, não sei se o senhor foi na segunda, na sábado de manhã, no propósito, né? Sim, senhor. Do pastor, eu não fui porque eu tive, fui buscar a minha digníssima, né? Minha esposa querida, ela teve que resolver uns assuntos lá em Petrolina. E aí eu fui lá buscar, né, pessoal? Ficar muito tempo sem a esposa não dá, né? Amém? Aí eu cheguei cansadão, pessoal. 12 horas de viagem, dirigindo. Não dormi bem, que a gente vai de ônibus, né? Dorme assim, acordando, dorme. Mas chegamos, graças a Deus. Aí cheguei, o pastor me deu o convite. E aí, pastor Zé, vamos? Disse, vamos, pastor, em nome de Jesus. Eu já tinha falado que a gente ia, né, pastor? Quando tiver a oportunidade, vamos lá em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora é orar para Deus dar a palavra. Deus, qual é a palavra agora? Vamos pegar a Bíblia, 2 Crônicas, amém? E Deus me deu essa palavra aqui para dividir com vocês. 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo de número 20. Vamos ler aqui em nome de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Glória a Deus, vamos lá. Glória a Deus. E no versículo 20 diz assim: E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? E no versículo 27, ou melhor 21, perdão, aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: Louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa passagem, irmãos, conta num momento muito difícil, numa grande ameaça que se levantou. Somos de Deus, mas não estamos isentos de passar ameaças, lutas, levantes do inimigo. Amém? Não estamos isentos, não. Houve um grande levante aqui. Mas o Josafá, amém, ele buscou a Deus. E Deus disse o quê? Nessa peleja não tereis que pelejar. Está em pé. Amém? Parar, está em pé e ver do livramento do Senhor. E ele pegou aquela palavra e levou a sério mesmo, irmão. Porque a gente tem que levar a palavra de Deus o quê? A sério. E esse é o nosso problema. A gente ouve a palavra às vezes, não leva a sério como deveria. Ele levou a sério. Tanto que na hora da batalha, o que é que ele fez? Ele não questiona a direção de Deus e faz o que Deus mandou. Se Deus mandou estar em pé e não fazer nada, porque Deus aqui ia pelejar, é o que eu vou fazer. Então ele vai para a batalha com cantores.
Ele vai para a batalha, os armados ficam atrás. Os armados ficam atrás. E quem vai na frente? Os cantores. Pegou os melhores cantores e botou de frente. Amém? E ali, meus irmãos, ele vai para uma batalha contra um exército muitas vezes maior do que o que ele tinha, né? Muitas vezes maior, apenas com cantores, louvando na frente. Ninguém coloca na batalha cantores, ninguém no normal, né? Botaria os cantores na frente. Ele colocou. Por quê? Porque ele entendeu. Amém? Se Deus falou, Deus vai cumprir. Deus falou que Ele é que vai pelejar, então eu vou só louvar. Amém? Então a mensagem que Deus me deu para hoje, meus irmãos, que é a mensagem que Ele deu para hoje, se você quiser anotar, você pode anotar, é: crer é melhor do que questionar. É a mensagem que Deus me deu para hoje. Amém? Porque qualquer um questionaria: peraí, o Senhor é o rei, tudo bem, com todo respeito, o Senhor é o rei, o Senhor vai colocar na frente da batalha cantores? Qualquer um questionaria. Ele disse: não, eu não vou questionar não. Se Deus mandou eu colocar na frente o louvor, a fé, e que Ele queria pelejar, então Ele vai pelejar. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele é Deus, mas Ele poderia questionar. E cuidado nas nossas vidas, irmãos, porque às vezes nós já temos a palavra. O Senhor está no propósito, pastor, 12 semanas, não é isso? Essa é qual semana que nós estamos agora? É a quarta. Então veja, vai vir muitas mais bênçãos ainda, né, meus irmãos? Glória a Deus, né? Essa é a quarta semana. Mas já nas primeiras semanas, eu estou chegando aqui na quarta semana, você já tem uma boa base de mensagens recebidas, de bagagem de outros pastores já vieram aqui para a sua vida. Agora, eu pergunto: será que você está aceitando essa palavra ou está questionando? Será que você está recebendo essas palavras crendo ou está questionando? Porque às vezes, meus irmãos, esse que está a questão. Porque a pessoa receber a palavra e questionar não traz bênção. Amém? Você tem que receber a palavra, dizer: eu creio, eu tomo posse. Questionar não. Questionar não traz bênção. Amém? Veja, vou dar um pequeno exemplo aqui. Um pequeno exemplo de situações mais simples, até mais simples do que essa. Porque essa aqui, se eu for ler tudo, é muito longa. E acaba ficando meio cansado. Não quero cansar, eu quero que você entenda o que Deus mandou trazer, que melhor é crer do que questionar. É a mensagem que Deus mandou trazer hoje. Amém, meus irmãos? Então, lembre aqui essa base. Agora vamos, em nome do Senhor Jesus, para um milagre muito questionável para qualquer um. 2 Reis 4:40. Esse milagre aqui seria muito questionado, amém, por qualquer um hoje. Aqui, ó. Vamos observar esse milagre aqui. 2 Reis, capítulo 4, versículo 40. Amém? Vamos ler. Quem achou, diga amém. E diz assim: assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte aonde? Na panela. E não puderam o quê? E não puderam comer. Vamos entender a situação. Não era fácil. Pastor, era só jogar fora e pronto. Não era só jogar fora. Ele convidou o Eliseu, ele convidou os profetas e os filhos dos profetas para estarem num lugar para orar, para buscar a Deus, para dividir uma palavra. Era um lugar deserto. Eles caminharam muitos dias para estar ali. Não era as coisas como hoje, não. Eu vim de muito longe. Se a gente pegar aí, deu quase 40 quilômetros, pastor. Eu estava olhando que tem 39, alguma coisa, 39 quilômetros, alguma coisa, né? E a gente pegando a 101 todinha, vai cortando tudo, né, irmão? Mas isso aí andando a pé seria uma boa caminhada, meus irmãos. Amém? Eles caminhavam muitos dias de carro, não, beleza. Por mais que seja longe, amém? Dentro de uma hora mais ou menos, atravessa várias cidades e chega aqui, de Paulista para cá, né? Amém? Aí vem cortando Olinda, vem cortando por cima tudinho, né? Recife, tudinho. Enfim, quer dizer, uma coisa é hoje, outra coisa é naquele tempo. Eles caminharam vários dias, aquele caldo ali é tipo a sopa que eles fizeram, né? Eles foram colher, teve um pessoal lá que foi colher as ervas, né? Para fazer essa sopa. E aí, meus irmãos, alguém sem perceber colheu uma planta que era venenosa. Preparou o caldo. Quando eles prepararam o caldo direitinho, quando um foi provar, conheceu. Não conheceu. Tem veneno aqui. Homem de Deus, não dá para comer não. Tem morte aqui. Se comer, se todo mundo comer mesmo, esse caldo aqui vai morrer. Vai morrer. Por isso que alguém gritou:
a morte aonde? Na panela. E o texto diz: e não puderam comer. Mas o homem de Deus, espera aí, mas só tem esse caldo aqui. A gente só tem esse caldo aqui e não vamos poder comer? Espera aí. Pai, eu tenho uma direção. Pai, abençoa essa farinha aqui. Ele me arruma farinha, me dá farinha. Aí pegaram a farinha. Eu não sei que farinha era aquela, se era de mandioca, se era de trigo. A Bíblia não diz, mas pegou farinha. Quem gosta de uma farinhazinha no feijão, hein? Oh, glória, né, irmão? Também gosto. Pegou uma farinha, abençoou, consagrou e disse: vamos colocar na panela agora. Coloca na panela. E o texto diz, versículo 41, porém ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a aonde, irmãos? Na panela. E disse: tirai de comer para o povo. Tira para comer. Imagina aquele que provou sabendo que o caldo tinha o que dentro? Veneno, estava envenenado. Imagina alguém que provou e disse: Senhor, mas o senhor botou farinha e agora eu já vou servir para o povo? Como assim? Esse servo não questiona não. Era um bom servo, pastor. Era um bom servo, né? O cozinheiro deles era bom. Era crente. Era crente. Entenda que se tivesse outra coisa tudo bem, mas não tinha. Era não comer aquilo e o povo desfalecer de fome, porque caminharam muitos dias até chegar ali. Era uma situação que era necessário usar aquela fé, irmãos. Amém? Enfim, o resultado veio. Olha o resultado: tirai de comer para o povo, não é isso? E no finalzinho diz o quê? Então não havia mal nenhum aonde? Na panela. Mas aonde está a lógica? Tem uma lógica? Tem alguma coisa científica que possa comprovar que colocando farinha na panela, irmão, ou em algum veneno, tira o efeito do veneno? Tem alguma coisa que possa comprovar isso? Não. Isso foi o quê? Fé. Diga amém, irmãos. E fé, irmão, não pode se questionar. Se você quer ver o resultado, você tem que crer. A palavra veio, você precisa crer. A palavra veio, você não pode questionar. Porque se você questionar, você vai perder a bênção, você vai perder a cura, vai perder a prosperidade. Não adianta você, aí você ora, aí você, Deus, mas eu estou orando. Mas quando a palavra vem, você crê ou questiona? Esse aqui não questiona não. Ele poderia ter questionado. Ele poderia ter dito: Senhor me desculpe, o senhor é profeta, tudo bem, mas levar uma comida dessa que eu provei, eu sei o que eu comi, eu sei o que eu provei. Ele poderia questionar, mas ele não questiona. E o resultado foi o quê? Que o mal saiu da panela. Quando você não questiona a palavra, o mal que estava agindo na sua vida sai. Talvez alguns males ainda estão, porque algumas coisas você pode ainda estar questionando. Cuidado, pare com isso imediatamente. Se é a palavra revelada, se é a palavra que Deus te deu, você sabe de onde veio, amém? Não questione, amém, meus irmãos? E outra, observe de onde está vindo. Observe. Claro, a gente tem palavra que a gente tem questionamento, sabe por quê? Porque a gente não sabe a fonte. Mas às vezes você está vendo que a palavra foi de gente de Deus. É o seu pastor aqui, Leandro, quantos anos aí com você? Amém? Em nome de Jesus. E às vezes você deixa eu ver, às vezes, o pastor dela, e vai ver um pastor lá, não sei de onde, que falou não sei o que contra. Eu tenho cuidado, porque tem coisas que você pode até questionar. Mas sabe por que ninguém questionou Eliseu? Porque eles sabiam quem era Eliseu. Eles sabiam, era um homem de Deus. Acaba tinha a unção dobrada de quem? De outro homem de Deus, de Elias. Se você observar, nós pastores estamos debaixo de uma unção, irmãos. Amém? A gente está aqui debaixo de um ministério de um homem de Deus, missionário R. Soares. Amém, meus irmãos? E pode ter certeza, no dia que a gente estiver fora dessa discordância, a gente não fica aqui não, porque a gente tem que estar na mesma sintonia. A Bíblia diz: não andarão dois juntos se não tiverem de agosto. Se esse homem de Deus está aqui, pastor Leandro, pastores que estão vindo aqui, quem está convidando, é porque estão, meus irmãos, em obediência. Agora eu estava lá em Petrolina, né, pastor? Agora há pouco, 2 meses atrás, eu estava em Petrolina. A liderança do pastor Zé: seu tempo terminou aí, vai lá para Paulista. Sim, senhor, pastor, estamos aqui. Amém? Eu sou aqui da região mesmo do Recife, mas estava lá, já 6 anos lá em Petrolina. Eu disse: agora você vai lá para Paulista. Amém. E quando a gente está na obediência, Deus abençoa. Amém, meus irmãos? Eu digo: eu vou, Jesus, vou na fé, em nome de Jesus. Não importa o desafio que vai ter lá, eu sei que o Senhor vai dar vitória. Mas se eu ficar questionando: pô, pastor, mas eu estava tão bem aqui,
Petrolina, porque Petrolina é o seguinte: a terra é maravilhosa, mas quando você chega, você demora um pouquinho para se adaptar. Mas também depois que você se adapta, irmão, você não quer mais sair. Amém, irmão? Mas depois o vento soprou, eis-me aqui, porque onde Deus manda é melhor. Amém? Quando Deus mandou para lá, não foi bênção? Foi. Agora terminou o tempo, vai para outro lugar, é bênção também. Então a gente tem que entender, meus irmãos, e não questionar a ordem do Senhor. Ele diz: põe a farinha. Aí veio o pastor e disse: vou entregar o olhinho aqui, creia. Vou entregar água. Mas de água, pastor? Irmão, é crer, pessoal. Amém? Aquela água, depois de consagrar, vai ter milagre, vai ter cura, vai ter vitória. Eu dei um copinho de água, uma garrafinha com água na última semana. Um senhorzinho começando na igreja, ele disse: pastor, eu estava com a dor de cabeça, tomei 3 ibuprofeno. 3, pastor, 3. Eu tomei um antes de dormir, um de madrugada, a dor não passava. Aí, de noite, eu estava com aquela venda no rosto, pastor. Aquela água que o senhor deu, sem querer, eu bati nela, caiu. Quando caiu, eu levantei, aqui está meu milagre. E eu procurando ibuprofeno. Isso aqui está meu milagre. Pastor, eu tomei 2 golinhos. Ele falando assim mesmo: eu tomei 2 golinhos, pastor, e a dor sumiu imediatamente. Irmão, é a farinha na panela. É a palavra que Deus falou. Eu falei: gente, você vai levar água, vai ter cura, vai ter milagre, vai ter libertação. Quando ele derrubou no escuro, irmão, que ele olhou: eita, aqui está meu milagre. Ele já tinha marcado um carro para buscar ele para ir para emergência, porque ele estava começando lá do corpo a ficar formigando e paralisando. Eu disse: irmão, quer que eu lhe diga? Foi um livramento de morte que Deus te deu. Que ali poderia ser o começo de um AVC, de um derrame. Ele já estava sentindo isso já. Aquela água que caiu ali de noite, ele bateu assim, foi o milagre dele. Ainda bem que ele creu. Aí quando o carro chegou, falou assim: o carro chegou para levar para o hospital. Ele disse assim: não preciso mais. Mas homem, tu fala: não preciso mais, estou falando, eu tomei essa água. Irmão pastor, ele contava com tanta alegria: eu tomei essa água da igreja e eu fiquei curado. A dor voltou nunca mais. Amém, irmão? É a farinha na panela. Não questiona, leva, meu irmão. O pastor está entregando a farinha, leva. Se é um homem de Deus que orou e consagrou, leva sem questionar. Amém, irmão? Porque vai ter resultado, vai ter bênção. Em nome de quem? Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Mas não vamos ficar só nesse exemplo, não. Tem mais exemplo aqui para a gente ver que o bom é crer e nunca questionar. Amém? Vamos para outro exemplo aqui. Vamos ainda em 2 Reis. Nós podemos ver aqui, amém? 2 Reis 4, versículo 1. É bom que é aí pertinho, amém? Que outra situação fácil de alguém querer questionar. Capítulo 4, versículo 1. A gente leu 4, verso 40. Vamos ver outro caso aqui do profeta Eliseu. Aqui, ó. É aí pertinho. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio ao credor a levar-me os meus 2 filhos para serem o quê? Servos. Servo é escravos, né? Para serem escravos. E Eliseu disse o quê? Que te eu hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Amém? Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver, o que, irmãos? O que estiver cheio. Então ela foi lá, contou a situação, crise, marido morreu, deixou dívidas, né? E aqui fica uma lição para a gente, né, meu irmão? Essa mulher, ela vai conseguir a vitória dela. A gente conhece a história, amém? Mas essa vitória que ela conquistou, o marido também não poderia ter conquistado, já que ele temia a Deus? Poderia, só que diferente do marido, ela buscou uma palavra, ela buscou uma Veja que o texto não diz que o marido dela buscou, o texto diz que ele temia a Deus. Talvez era um servo de Deus, tinha o temor de Deus, só que ele não buscou a orientação, ele não buscou ajuda, irmãos. Às vezes um conselho, uma orientação. Olha, irmão, nesses 6 anos que eu fiquei lá em Petrolina, eu lembro que quantos irmãos se pregaram, situação difícil, que vinha falar comigo, eu dava algumas orientações, pastor, segui aquele conselho, deu certo. Amém, meus irmãos? Busca orientação. Está passando uma luta, busca falar com o pastor. É uma luta financeira, uma luta na família. Fale: pastor, eu não quero incomodar, não.
Amém, mas às vezes é necessário conversar, pedir ajuda. Agora, prepare, porque nem sempre a orientação pode vir com muita lógica, né? Porque qual foi a orientação dele? Tu vai arrumar vasos emprestados. Tu tem um pouquinho de azeite? Pronto. Tu vai arrumar vasos emprestados, vai pegar o azeite e vai encher todos aqueles vasos com aquele pouquinho de azeite que você tem. A orientação aqui não tinha lógica. Peraí, irmãos, 2 mais 2 é quanto? É 4. Eu só tenho um vidro de azeite, um vaso de azeite pequeno. Ela diz o quê? Eu tenho nada, eu só tenho um vaso de azeite, com pouco de azeite. Eu vou pegar esse vaso, o senhor está me mandando eu fazer isso aqui, pegar esse vasozinho que eu tenho, pequenininho, e arrumar um monte de vasos emprestados, para encher um por um. Como é que isso vai dar certo, irmãos? Ainda mais que já teve aqueles vasos de barro em casa. Alguém já teve? Para botar água, amém? Já teve? Aqueles fios, chega e fica aquela marca, né? Quando você põe a água, né? Em volta, por fora, né? Porque o barro ele suga, né? Então a tendência, quando ela colocasse o azeite num vaso novo, né? Ainda que fosse um pouco usado, era até acabar no primeiro, hein? Até ficar menos até. O normal é isso, o normal, né? O normal. Mas essa mulher não questiona. Ela não questiona. E ela poderia questionar. Ou não? Poderia? Senhor, só me explica uma coisinha. Eu falei para o senhor que eu só tinha um vaso. E o senhor mandou um monte de vaso para encher um monte de vaso. Senhor, não tem lógica. Ela pode dizer, não vai dar certo. Ela não questiona, irmãos. Por isso que Deus abençoa. Por isso que Deus multiplica. Por isso que Deus multiplica. A gente vai ver, não precisa nem ler muito, você conhece. Por isso Deus multiplicou. Aí, sabe o que isso aqui representa, irmão? Às vezes Deus manda você fazer uma oferta, um voto na igreja, um propósito que você não tem condições. Às vezes Deus toca no seu coração. Deus toca. E você fica questionando assim mesmo, mas meu Deus. E aí você falando que você é Deus, você é Deus. Mas Deus, eu queria até fazer esse voto, mas eu não tenho condições. Mas Deus está falando, irmão, nunca tenha medo de fazer um voto com Deus. Porque se tem vaso, vai ter o quê? Vai ter azeite. Diga graças a Deus, amém? Vai ter azeite. No último domingo, esse agora não, retrasado, lá em Paulista já agora, eu passei um voto. Falei, gente, nosso aluguel aqui não é barato, a gente precisa pagar. E se Deus tocar no seu coração, faça a oferta que Ele tocar. Aí eu falei, 1.300, foi 1.500, 300 ou 200. Aí acabou o culto, a senhorinha veio, pastor, eu não peguei no culto, mas eu quero pegar. Mas o senhor falou oferta minha 200. Só que eu não tenho 200. Eu queria fazer com 200. Eu senti fazer com 200, mas eu não tenho 200. 100 reais eu tenho, pastor. Posso pegar um envelope? Eu falei, irmã, a senhora pode pegar, mas deixa eu lhe dizer, se Deus lhe abençoar, e eu sei que Ele vai, amém? Não tenha medo de fazer o que Ele realmente tocou, que foi os 200, amém? Mas, pastor, eu só tenho 100. Fique tranquila. Só sentir no coração, sentir o toque de Deus, sentir o chamado de Deus, pode fazer. Irmão, na segunda-feira, o marido dela foi abençoado com dinheiro que estava preso no banco há muito tempo, não saía de jeito nenhum. Pastor, ele chegou em casa todo feliz, deu testemunho. Pastor, meu marido chegou em casa todo feliz. E ele, pastor, não é de Jesus ainda não, ele não é evangélico ainda não. Mas ele é muito amarrado para mim, pastor, para me dar as coisas. Mas ele chegou tão feliz, irmão, mas tão feliz, pastor, que aquele dinheiro saiu. Que ele toma, mulher, aqui, 200 reais para você. Diga graças a Deus, irmão. Na sexta-feira ela foi para a igreja. Pastor, já quero que foi meu voto, que é para entregar domingo, dia 13. Mas já quero entregar agora, pastor. Porque eu falei para o senhor que só tinha 100. O senhor falou, pode pegar com fé. Ela não quer nem levar o envelope. Não, pastor, quando eu tiver, eu trago. Não, pode pegar o envelope. Deus tocou o seu coração. Fique tranquila. Fique tranquila. Porque Deus é Deus, irmão. Se Ele dá a palavra, Ele vai trazer o resultado. Não questione. Irmão, já vi cada milagre, irmãos. Cada milagre que Deus agiu de maneira sobrenatural, amém? Em nome de Jesus, pode ter certeza, irmãos, que Ele faz. Então, qual é o resultado final dessa mulher? Deu certo para ela? Vamos ver aqui, só para a gente concluir. Então, a direção era o quê? Então, entra, versículo número 4. Então, entre, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiver o quê? Cheio. Sabe por que fechar a porta? Porque os vizinhos iam ficar curiosos. Não é verdade, irmão? Para que tanto vaso? Ia poder atrapalhar o milagre, né? Amém? Mas vamos lá, versículo 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles traziam os vasos e ela os
enchia. E sucedeu que, cheios que foram aqueles vasos, disse ao seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite o que? Parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei de quê? Vivei do resto. O azeite tinha muito valor, hein, pessoal? A gente vai no mercado hoje, hein? Não tá caro o azeite, não é? Amém, meus irmãos? Eu lembro que eu comprava uma garrafa de azeite há um tempo atrás, R$ 25. São o quê? Uns 2 anos e meio, no máximo 30. Tem lugar agora tá 40, 45, 50, meu Deus do céu, né? Enfim, subiu muito. Azeite sempre teve muito valor. É ou não é verdade, irmão? Só o que sobrou deu para viver muitos e muitos anos em nome de Jesus, amém? Mas sabe por que Deus fez esse milagre? Porque ela não questionou. Deus não opera no questionamento. Ah, mas por quê? Como assim? Como assim? Um vaso, vou encher um monte de vaso. Ela não questiona. Não questione. Só faz o que Deus está mandando. Vai seguindo. É um investimento. Deus tocou, você orou, Deus confirmou para investir. Então invista. É um empreendimento, Deus tocou, então faça, investe nesses empreendimentos. Se de fato Deus tocou o seu coração, se você orou, Deus confirmou, então vai. Agora, se Deus ainda não confirmou, espera. O crente só anda na luz. A luz é a palavra de Deus. E quando Jesus falou assim, ele disse assim: andai enquanto tendes luz. E quando tem luz, você dá um passo. E pastor, eu quero dar mais um passo. Viu a luz? Ainda não? Então espera. Quando a luz vier, a luz da palavra, vier a confirmação, aí você dá o próximo passo. Ele falou de novo: dá o próximo passo. Você está investindo, pastor, eu quero investir em algo mais, para ir mais além. Ora a Deus. Deus confirmou, vai dando os passos, segundo Deus vai dando luz. Jesus falou: a gente só pode andar quando Deus der luz. Ele disse: andar enquanto tendes luz. À noite, mesmo nas trevas, não. No escuro, não. No escuro você não faz nada. Diga amém, meus irmãos. No escuro não faça nada. É debaixo de luz. Qual é a luz que ele está te dando? Qual é a orientação? Ele está querendo levantar a pessoa para ser empresário, um grande comerciante. Mas você tem que ir debaixo da luz da palavra de Deus. Espera a luz que vai dar certo, tá bom? Outro exemplo, a gente fechar aqui na questão da importância dos resultados positivos, podemos dizer assim, né? Da importância de você não questionar e tudo mais. Vamos pegar a Bíblia agora em Mateus. Vamos sair um pouquinho do Antigo Testamento. Vamos para Mateus 17, 24. Amém? Mateus 17, versículo de número 24. Vamos ler aqui. Mateus 17, 24. Vamos mais esse exemplo aqui. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Mateus 17, 24 diz assim: e chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: o vosso mestre não paga as didracmas, né? Um tipo de imposto, né? Era um imposto. Disse ele: sim. Amém? E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios, né? De quem você acha que eles cobram, né? E aí você já sabe a resposta, né? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres quem? Os filhos. De certa forma, ele questionou alguns impostos. Tem alguns impostos, irmãos, e nosso país é um país muito carga de imposto muito pesada, né? A gente sabe disso. Quem tenta empreender no Brasil não é fácil. Você que tem seu negócio, às vezes quem faz só a contabilidade, quem fica só no caixa, acha que está entrando muito dinheiro, aí faz assim: tá bem, hein? Mas não sabe os custos, né? Não sabe os custos. Aí vê o funcionário, vê o dinheiro entrando no caixa, pensa que aquilo ali é muito, né? Não sabe os custos que tem que pagar de imposto, que tem que pagar de funcionário e tudo mais, né, meus irmãos? Então a carga é muito pesada, irmãos. E Jesus questionou os impostos. Ele sabia que aquilo ali era, muitas vezes havia uma cobrança, muitas vezes excessiva, né? Por parte do Estado e tudo mais. Mas ele disse o seguinte: mas a gente não pode escandalizar. Olha o versículo, o versículo próximo. Mas para que os não que escandalizemos, o crente tem que pagar seus impostos. Amém, meus irmãos? Quem é de Deus tem que fazer a coisa certa, tem que pagar seus compromissos.
crente não pode andar com o nome sujo. Amém? Pastor, meu nome está sujo. Deus vai te dar bênção. Tu ainda vai limpar teu nome em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Pastor, estou com as contas aí, não consegui pagar, me enrolei. Deus ainda vai abrir, vai mandar a resposta para você. Né? Não é a noite da resposta, né, pastor? Ele vai mandar a resposta para quem está enrolado. Pastor, estou enrolado, é dívida, é cartão. Pastor, é boleto, tem que pagar. Pastor, olha, você vai conseguir. Você não vai escandalizar o nome do Senhor, não. Porque o crente quando não paga é escândalo, irmãos. É escândalo, pode ter certeza. Que quando é católico ninguém fala nada não. Quando é do mundo ninguém fala nada não. Mas quando é crente, e é porque é crente, viu? Ó, comprou aqui e está devendo, e é porque é crente, viu? Eu digo porque eu já vi isso, irmão. Amém? Já fui fazer visita, peguei uma informação. É aqui que mora a senhorinha assim, assim. Ah, é uma que está devendo aqui, ó. Está amarrado, hein, pessoal? É ruim ou não é, irmão? Misericórdia, né, irmão? Eu digo que eu já vi isso. Amém? Mas não é que a pessoa não queria, é que só estava difícil mesmo. Amém, irmãos? Mas Jesus, sabendo disso, olha, me cobrou, me pegou. Essa cobrança ao mestre, a Jesus, foi num momento difícil. Porque olha o que ele manda fazer. Se ele tivesse doação para pagar, ele ia pegar, né? Amém? Ó, vamos pegar aqui, hoje teve oferta, hoje teve dívida. Vamos pagar aqui os impostos aqui que estão nos cobrando. Tem que pagar, amém, meus irmãos? É escândalo uma igreja que não paga seu compromisso, não paga o seu aluguel. Pois toda igreja que eu passo, deixa eu explicar a pessoa: nosso aluguel aqui é tanto, energia nós pagamos tanto. Eu explico mesmo para a igreja, pastor, amém? Eu já cheguei em igreja, irmão, que estava quase fechando. Quando eu falei para o povo, ficou: como assim, pastor? A gente não sabia. O pastor não explicava para a igreja. Tem que explicar, irmão, que a igreja tem compromissos, amém, meus irmãos? Poxa, pastor, a gente não sabia não. Foi só explicar isso, pastor, no outro mês a igreja nunca mais deixou de pagar o aluguel. Nunca mais. Quem pagava, que assim, quando uma igreja não paga, tem outra igreja que vai tentar pagar para a gente. Mas não é o certo é que cada igreja pagar suas próprias despesas, né? Amém? A nossa sede pagava, no caso dessa igreja onde estávamos, né? Amém? Mas só pagou um mês, porque no outro, nunca mais a gente dependia mais da sede, não. A nossa igreja ajudava outras igrejas. Amém, meus irmãos? Para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, quer dizer, porque, pastor, a gente precisa ser vencedor, pessoal. Em nome de quem? De Jesus, né? Enfim, então ele disse: olha, não vamos escandalizar não, vamos pagar. Só que eles nos cobraram no momento em que a gente não tem nenhuma doação aqui agora. Então vamos usar a fé. Está difícil? Vamos usar a nossa fé. Está complicado? Vamos usar a nossa fé sem questionar. Amém, meus irmãos? É isso que a gente tem que fazer. Aí o que ele mandou fazer então para resolver aquela questão de pagar o imposto que estava sendo cobrado e tinha que ser pago? Vamos ler. Versículo 27. Mas para que o não escandalizemos, vai ao mar, lança um anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. O estáter era um valor maior do que a de dracma. Amém, meus irmãos? Era uma moeda que tinha um valor maior, tá? E ele disse: ó, toma o estáter e toma-o e dá por mim. Paga por quem? Por mim. E por quem? E por ti. Diga graças a Deus. Porque foi cobrado, não foi só Jesus não. O discípulo também foi cobrado, irmãos. Amém? Então, ó, vamos pagar isso aqui. Vamos pagar por mim e vamos pagar por ti. Amém? Agora a questão é: como é que Pedro ia conseguir esse dinheiro? Como é que Pedro ia conseguir esse recurso? Alguma irmã aqui, algum irmão já tratou peixe? Alguém já tratou peixe aqui já? Alguém já achou uma pedrinha de ouro dentro? Hã? Alguém já achou? Já achou? Hã? Não achou não? Nunca achou? É porque você tratou peixe muito pequeno. Quem tratou uns peixes maiorzinhos assim? Já tratou? Maiorzinho? É? Já tratou maiorzinho? Nunca achou nada não? Pedro era pescador, irmãos. Pedro, irmãos, poderia questionar: Senhor, peraí, Senhor, tudo bem, pagar eu entendi. Agora, esse negócio de pegar um peixe e dentro do peixe ter dinheiro, eu nunca vi. Senhor, isso aí ele poderia questionar. O cara era pescador. Senhor, isso está parecendo conversa de se alguém, um pescador, falasse: rapaz, eu estava pescando um peixe, encontrei, olha, dentro do peixe, uma pedra de ouro. Ó, você diz: rapaz, deixa de conversa de pescador. Você já ia dizer logo, não é verdade, irmão? Jesus sabia o que está fazendo, irmãos. É por isso que eu estou falando. Às vezes a direção, se é direção de Deus, você tem certeza. Entenda, quando a direção é de Deus, irmão, não tem dúvida não, pessoal. Amém? Ó, dá dúvida, ainda não está na hora de agir. Se é de Deus, você tem certeza que está falando, irmão. Jesus falando com naturalidade: ó, Pedro, vamos resolver isso aqui. Vai pegar um anzol, vai pegar o peixe,
primeiro peixe, dentro já vai estar um estátua, uma moeda que valia mais do que a de Daco. Meus irmãos, ele sabe trabalhar. Não questione. O método de Jesus não deve ser questionado. O método que o Senhor escolheu para te dar vitória, não questione. Não questione. Ele vai fazer a obra. Operando ele, ninguém impedirá. Amém? Jesus já preparou o peixe foi buscar o dinheiro. Deus vai buscar o recurso que está faltando na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê? Quem crê, recebe essa palavra aí, diga eu. Você crê? O recurso está chegando, diga amém. Fala para quem está ao seu lado: o recurso está chegando na tua vida. Não te desespera, está chegando o recurso. Eu não sei qual é o peixe que ele vai trazer, eu não sei qual é o peixe que ele vai usar. Amém, irmãos? Talvez é alguém que vai, sabe, abrir a boca, e você vai conversar com ele, vai abrir a boca e vai dizer: espera aí, eu vou preparar uma oportunidade para você aqui, em nome de Jesus. Nesse trabalho aqui, é uma promoção que vai chegar. Deus vai usar a boca de alguém, Deus vai usar alguma coisa, irmão. Ele sempre usa, diga amém. Ele usou os vasos, ele usou azeite, agora estava usando um peixe. Eu quero que pode pegar, porque eu já preparei um peixe que vai trazer o que tu está precisando. Ele tem um peixe para cada um daqui, irmão. O peixe que vai trazer resposta para tu pagar aquela dívida, meu irmão, para tu sair do aluguel. Oh glória, ele está preparando o peixe. Você crê nisso, sim ou não, irmãos? Então não questione. Quando o peixe começar a aparecer, não questione. Não questione, senão perde, o peixe vai embora, hein? Peixe é um negócio sério, né, irmão? Não é verdade, pastor? Você já pescou, não? Já pescou um pouquinho? É. Eu também não sou muito bom de pesca, não. Porque você fica lá, sei quantas horas. Amém, irmão? Mas tem que saber pescar, né, irmão? Quem sabe, sabe, amém? Bota o anzol direitinho, sabe botar a isca certinho, né? Enfim, Pedro sabia pescar. Amém? Agora, peraí. Arrumar um peixe com dinheiro dentro, misericórdia. Senhor, isso não é fácil, não. Mas ele sabe trabalhar. Ele prepara o peixe certinho. Veja que ele falou assim, ó. E veja que ele falou assim: não é no segundo peixe, não é no terceiro peixe, não é no quarto. Ele vai mandar o primeiro, já no primeiro. Já percebeu que Deus, como Deus trabalha? Veja que na primeira pedra que Davi lançou, o gigante já. Porque você está na direção certa, irmãos. É por isso que a gente não pode ser ansioso. E isso é para tudo, viu, irmãos? A gente fala de vida financeira, mas é para tudo. Cuidar para não ser ansioso. Porque se você der o primeiro passo no escuro, já começou errado. Não seja ansioso. É na vida sentimental também. Às vezes o solteiro está ali agoniado, porque quer arrumar alguém. Calma. Calma. Amém? Para você não dar um passo no escuro. Calma, Deus vai preparar a pessoa certa. Amém? Mas havendo ansiedade, não, pastor, eu estou com a idade assim. Não, meu irmão, calma. Veja que Deus está mandando a resposta também para tudo hoje, viu, irmãos? Em nome de Jesus, calma. Ah, pastor, mas aqui já fui no médico. Certo, mas não é por nada não, mas às vezes é bom mais um médico. Eu vou orar a Deus primeiro, depois vou mais um outro médico aqui, diferente, para saber esse negócio direito aí. Que às vezes um diz uma coisa, chega o outro diz outra. Peraí, eu quero a resposta do Senhor primeiro, e depois tu vai de novo. Vai de novo, quando tu for de novo, tu vai se surpreender, porque pela boca do outro médico, ele vai dizer para você: você não tem mais nada. Glória a Deus, irmão. Amém, em nome de Jesus. Ele vai preparar tudo. Isso em tudo, pessoal. Amém? Ele preparou o peixe certo. Se paga por mim e por quem? E por ti. E aqui fica mais uma lição. Os nossos planos com Deus não pode ser somente eu. É por mim, Deus, é por mim, Deus. Mas também é pela obra do Senhor. Deus me prospera para a minha vida melhorar, mas também para ajudar a obra do Senhor, para ajudar meu próximo, para ajudar quem precisa. Amém, meus irmãos? É por mim, é por ti, é por Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Quem está entendendo, meus irmãos? Amém? Agora eu vou terminar com um último exemplo. Aqui eu termino a mensagem, pessoal. 2 Reis, capítulo 7 agora. Agora vamos voltar para os reis de novo. Amém? Foi um pouquinho no novo, vamos agora voltar nos reis, capítulo 7. Então, crer é melhor, pessoal. Crer é melhor. Mas tem uns que gostam de questionar, não tem uns que gostam? Bom, vamos ver se isso é bom. Vamos ver na Bíblia. Não, pastor, a gente tem que questionar mesmo. Palavra de Deus não. Você questiona a palavra do mundo. Conselhos do mundo você tem que analisar mesmo. Quem questionar, ver direitinho. Palavra de Deus não.
Palavra de Deus se crê. Amém, meus irmãos? Palavra de Deus se crê, não se questiona. Deus está chamando gente que está dizendo assim: não, pô, hoje não, amanhã. Deus está chamando hoje para entregar a vida para Jesus, e você está demorando. Não questiona não, meu irmão. Ele está chamando gente para entregar a vida para Jesus nessa noite. Está chamando gente para começar a tomar os primeiros passos também. Sabe para quê? Empreendimentos também, e muitas coisas, pessoal. Mas a gente fica: hoje não, amanhã. Não faça isso, Deus está chamando agora. Faz o que Ele está mandando, em nome de Jesus. Mas tem outros que querem ainda questionar. Capítulo 7, versículo 1 diz: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz quem? Não é ele que está falando, irmãos? Olha só, o que é que ele disse? Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, a porta de Samaria. Amém? Amanhã, escute isso. Amanhã vai ter abundância aqui. Sabe o que ele estava falando? Estava uma crise muito grande. Assim, Samaria foi cercada. Samaria tinha sido cercada pelos inimigos. E sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, amanhã a situação vai mudar. Deus vai acabar com esse cerco todo aqui. E amanhã todo mundo está nessa crise. A crise estava grande. Se você pegar o contexto, o capítulo 6, você vai ver que o povo estava comendo cabeça de jumento e esterco de pombos. Olha só. E tinha 2 mulheres que a fome estava tão grande, mas tão grande, que elas comeram os próprios filhos. Ou melhor, elas combinaram: hoje a gente come o meu e amanhã a gente come o teu. Canibalismo. Pega os história, você vai ver. Aí era fome, viu, irmão? Isso aqui era fome. E às vezes, pastor, a gente que prega fé, prosperidade, que Deus abençoe e tudo mais, tem aqueles críticos, né, que vêm questionar, dizendo: esses pregadores de ideologia de prosperidade, como se fosse fácil. Irmão, a gente só pode pregar o que Deus mandou. Somente o que Deus mandou. Se eu pregar fora da palavra, eu estou agindo errado, irmãos. Amém? Eu só posso falar, nós temos que pregar porque está escrito. Aquele dizendo: assim diz o Senhor. Foi o Senhor que mandou dizer que amanhã vai ter abundância aqui. E o pessoal pensa que é fácil falar isso. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil pregar prosperidade não. Imagina eu chegar aqui e dizer assim: ó, amanhã um pacote de café vai estar R$2. Quem diga amém aí? Diga aí. É fácil pregar isso? Tá quanto hoje? Irmão, fui hoje no mercado de manhã, 15, 16, 17, depende da marca, 20, não é? E aí tu chega assim e fala: mas amanhã vai estar R$2. É fácil? O povo vai rir, vai zombar, né? O crente que crê mesmo crê, né? Amém, glória a Deus, que nem vocês, né? Mas o povo lá fora questiona na hora: isso é um falso profeta, isso eu não sei o quê. Irmão, amanhã o café pode não estar R$15, ou melhor, não pode estar R$2, mas o recurso que Deus vai te dar vai ser tão grande que vai ser como se fosse. Quem toma posse aí, diga eu, em nome de Jesus. Tu vai olhar, tu vai passar no mercado, mas nem querer saber. Bota logo uns 10 pacotes aqui que eu tenho, rapaz. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Era isso que ele estava falando. Amanhã cevada era comida da boa. Isso amanhã com um ciclo vai ter tanta comida. Porque assim, quando por exemplo, que trabalha no interior, por exemplo, fiquei no interior esse tempo agora, quando a plantação dá muito de uma coisa, então o preço acaba baixando. Praticamente tem muito uva, melancia, né? Uva, melancia tem muito lá. Quando a safra dá muito, então o preço baixa, né? Então ele está dizendo assim: amanhã vai ter tanta comida aqui que vai se vender baratinho, um ciclo. Com um ciclo, vocês vão comprar comida boa, comida cevada, né? Vamos ver como é que ele diz? Ó, amanhã haverá por um ciclo 2 medidas de cevada, 2 por um ciclo, a porta de Samaria. Comida da boa. Amanhã, quase mais ou menos essas horas aqui, ó, vocês vão estar comendo do bom e do melhor. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Mas infelizmente teve um que preferiu questionar. Olha o versículo 2 agora. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse o quê? Janela nos céus, poder-se-ia fazer isso? Ele botou em xeque. Olha lá a interrogação lá. Ele botou em xeque. Como é que é isso?
Olha só, ele disse: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, podia fazer isso? Isso é possível não, rapaz. Isso aí é ilusão. Deus fala: nem acredita nesse homem que ele está falando, não. É tudo ilusão. Porque nem se Deus abrisse a janela dos céus. Esse homem, no mínimo, conhecia um pouco da palavra de Deus, irmãos. Porque onde é que está escrito que Deus abre a janela dos céus? Vamos ler lá, bota no telão aí, Malaquias 3:10. Coloca aí no telão para a gente ler. Vamos sair daqui não, só para a gente não demorar muito. Malaquias 3:10. Trazei todos os dias na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim. Diz quem? O Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior. Então tem uma promessa ou não tem? Que Deus abre a janela dos céus e abastece o seu povo. Tem ou não tem? Esse homem questionou. Esse homem questionou. Ele questionou essa promessa aqui dos dízimos. Sabia que quando você não dá o dízimo, você está questionando a palavra? Sabia que quando você não oferta, não dizima, você está questionando a palavra? É como se você estivesse dizendo assim: não vou dar não, porque Deus não vai me abastecer não. É como se você estivesse agindo igual esse capitão. Então cuidado, irmão, porque às vezes não questiona exatamente com as nossas palavras, mas questionamos com as nossas atitudes. Não, mas eu recebi um dinheiro, mas é porque eu tenho tanta coisa para pagar. Se sobrar, eu dou o dízimo. Isso, não está questionando, porque dízimo não é sobra. Dízimo é primícia. Amém? Primeiro Deus, primeiro é o Senhor. Amém? Coloca Deus primeiro. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. E você vai ver isso aqui, ó. Ele vai te abastecer. Mas o capitão, voltando em 2 Reis, então, ele duvida dessa promessa. E tem gente que duvida dos dízimos, sim ou não? Fala negócio de dízimo, isso é dinheiro para pastor, é dinheiro para não sei o quê, isso aí não tem nada a ver. E tem gente que fala assim: isso é coisa do Antigo Testamento, isso aí é da época da lei. Não, meu amigo, lê um pouquinho mais da Bíblia. Hebreus capítulo 7 fala que nós devolvemos dízimo, porque Jesus hoje é o nosso Melquisedeque, sacerdócio real, eterno, a qual Abraão deu dízimo antes da lei. Deixa essa conversa, deixa de ouvir religioso, irmão. O dízimo vem antes da lei. É diferente do sábado. O sábado veio na lei, com Moisés. Abraão não guardava sábado, Moisés, ou melhor, a Noé não guardava sábado, Jacó não guardava sábado. É diferente, por isso que já foi cumprido o sábado. Já o dízimo não, continua, porque nós damos segundo o sacerdócio de Melquisedeque e não dos levitas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Agora a promessa é para todo que é fiel. Diga graças a Deus, amém? Mas esse homem questionou e disse, voltando para o versículo 2: porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu o homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela dos céus, poderia fazer isso? E ele disse o profeta: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Quem questiona não participa. Deus tem bênção. Deus tem bênção para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Amém? Mas só participa se a gente não questionar, se a gente crer. Deus não quer o questionando, Deus quer o crendo. Diga graças a Deus, irmãos. Não questione, creia. Somente creia. Fala para o irmão que está ao seu lado: somente creia. Não questione. Deus mandou entregar o dízimo, então vou entregar meu dízimo. Ele mandou que tocou para me fazer um voto, uma oferta especial na igreja. Amém, vou fazer. Eu não vou questionar, eu vou crer. Esse não, preferiu questionar. Pastor, e qual foi o resultado? No outro dia, lê comigo lá o versículo 18. Olha lá. Pula para o versículo 18 para a gente resumir. Enfim, sucedeu o que, irmãos? Olha lá. Versículo 18. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falar ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e 1 medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Amém? Cumpriu ou não cumpriu a promessa? Cumpriu. Todo dia, bem chegou. Olha lá. E aquele capitão que respondera ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia fazer, ou isso fazer, conforme essa palavra. E o homem de Deus dissera: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta, e ele o quê? Morreu. Não partiu, ele não participou. Por quê, pastor?
porque melhor é crer do que questionar. Foi essa palavra que Deus mandou entregar hoje, irmãos. Não questione. Você questiona homens, coisas de homens você tem que questionar para entender melhor, amém? Mas a de Deus, irmãos, é palavra de Deus. Você sentiu que veio de Deus para o seu coração, que a palavra veio ao seu coração, amém? Então creia, não questione, vai, faz o que Deus mandou, vai lá, faz o propósito que Deus mandou, faz o voto que Ele mandou, investe no que Ele mandou, ou não investe, se Ele não mandou investir agora, segura mais um pouco, amém? É isso, gente, nós temos que estar ligados com Deus, e o que Ele falou, faz, não questiona, porque quando você questiona, você fica de fora. Aqui nesse capitão poderia ter participado, não é, meus irmãos? Poderia ter participado, poderia ter comido do bom e do, mas ele só viu. Tem que só vai ver na vida dos outros, mas não vai ver na sua vida, porque prefere questionar, prefere confrontar a palavra. Aí vem não fala nada, mas no coração fica, não, só quero ver se acontecer mesmo. Não questione, fica firme. A palavra de Deus é fiel, ela se cumpre, escuta o que eu estou falando, ela se cumpre independentemente do pastor, independentemente. Nós somos só isso aqui, ó, microfone. A gente é só o microfone de Deus aqui para trazer a palavra. Eu não posso pegar a Bíblia, fala aí sozinha. Não, é só o microfone, irmãos. É independente do pastor, é a palavra que ele deu. Um dia Deus falou no meu coração, eu tive 2 filhas gêmeas, nasceu gêmea, né? 2. Um dia Deus falou. Naquele processo delas, ela nasceu de 6 meses extremo, 6 meses, prematuro extremo, que chama, prematuro extremo, 6 meses, ela nasceu 6 meses e 1 semana, irmãos, e Deus falou comigo, não aceitei não, de primeira não, vou ser sincero, meu coração não aceitei muito não, quando Deus falou assim, uma vai viver, a outra não, eu não aceitei, comecei a chorar e buscar a Deus, não, Deus, mas Deus sabe de tudo, sim ou não, irmãos? Eu queria as 2, né, irmão? Eu queria as 2. Amém? E quando ele falou assim, eu estava no hospital, ali no. O nome daquele hospital? Memorial Guararapes, aqui no Guararapes. E eu estava lá com essa internada. Aí uma perguntou: qual é quem? São idênticas, né? Poxa, irmão, 2 gêmeas, era um sonho, né? A coisa toda. E Deus falou: ó, uma vai viver, a outra não. E primeiro ele deu o nome, né? Ele falou assim: ó, Senhor, qual vai ser o nome? Jesus pensando, ele falou, uma vai ser, fala assim, Viviane. Deus falou assim, aquela que vive. Deus falou assim, aquela que vive. E a outra? A Jesus, e a outra? Ele falou assim, Vitória. Vai ser uma vitória no céu. Amém, irmãos? Você pensa que eu aceitei? Tem palavra que não é fácil não, irmão, a gente aceitar não, viu? Você aceitar que uma vai se embora. Não nasceu as 2, Jesus. E eu orando, buscando, falei nada para minha esposa, mas eu falei, que eu orando, Deus não aceita não, Jesus, eu quero as 2. Ficou ainda uns 15 dias a vitória. E foi só uma vitória no céu. A gente não aceita às vezes, irmão, mas Deus quis. Tudo bem, foi. Deus já tinha falado, amém? Só não já ia aceitar. Passou o tempo, passou os 3 meses na incubadora aqui. Deus falou que ia viver, amém? Inclusive era a mais magrinha, né, pastora? É a que era a mais magrinha, nasceu com 800 gramas, outra nasceu com 900 gramas. Pequenininha, irmão, assim, ó. Pequenininha. 3 meses depois, deram alta para ela. Esperaram chegar o peso, tudo, mas deram alta. Irmão, na primeira noite, não sei se na primeira noite ou foi na segunda noite. Na primeira noite dela em casa, irmãos, eles passaram os remédios que tinha que tomar. A minha esposa deu um remédio que ela tinha que tomar prematuro extremo. E nisso ela se engasgou, irmãos. Minha esposa acorda gritando: marido, a menina morreu. A menina morreu. Roxo, a menina estava roxo no braço dela. Irmão, na hora que eu acordei, eu só lembrei da palavra: Senhor, o Senhor disse, esta vai viver. Eu peguei ela no braço, fez, pastora? Eu peguei ela no braço, levantei e disse: Deus, o Senhor disse, essa aqui vai viver. O Senhor me disse, o Senhor falou, realmente é só vitória no céu, mas essa o Senhor disse, vai viver. E a menina espirrou 3 vezes e voltou à vida. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos, porque o que Ele fala, Ele cumpre. Eu disse: Deus, essa o Senhor me disse. Eu gritei, eu acho que os vizinhos até acordou do lado, porque eu gritei: Deus, essa o Senhor disse que ia viver. O Senhor me deu até o nome. E a menina viveu. Já tem 14 anos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não duvide da palavra, não questione a palavra, irmãos. Ele falou, ia mesmo, enfim, foi uma vitória no céu.
mas aquela que ele falou que ia viver. Eu falei: Deus, essa o Senhor falou. Eu sabia, o Senhor falou. Não tinha como perder não, irmãos. Amém? E a médica disse: vai ter, se viver essa daí, ó, se sobreviver, meu pai, vou ter que ser sincero com você. Mas já foi, o senhor sabe, né? Mas se é sobreviver, vai ter problema de visão, vai ter problema de coração, vai ter problema de não sei o quê. É uma menina saudável, grande, porque não ficou com os outros. Agora tem 3. Amém, meus irmãos? É uma menina saudável, corre. Amém, irmão? 14 anos, menina bonita, glória a Deus. Amém? Estou até preocupado, está com 14 para 15. Não é? Você está entendendo, irmão? Não tem problema nenhum de visão, nada, em nome de Jesus. Ela realmente ficou com uma mancha no começo, né? Mas até isso Deus curou tudo, para a glória de Jesus. A gente levava para o Altino Ventura, né, pastora? A gente levava para o Altino Ventura e tudo mais, até a mancha dos olhos sumiu tudo, porque Deus falou: essa vai viver. Na hora eu não queria aceitar, porque eu não queria perder a outra, né? Eu não queria perder, irmão, também. Mas Deus falou, irmão. Deus queria te dar uma experiência para a gente, amém, meus irmãos? Olha, Deus. Então, pessoal, aceite a palavra de Deus. Até quando ele diz assim: olha, talvez seja a hora de você partir para um novo negócio. Mas Deus, eu gostava tanto disso aqui. Mas assim, Deus falou. Você sabe que quando é Deus, é Deus, você tem certeza. Somente creia. Não questione. Amém, meus irmãos? Vamos orar em nome de Jesus. Vamos buscar a Deus. Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Amém. Deus está falando, amém, com você. Que Ele fale mais. Amém. Ele está falando, mas que Ele fale mais e mais hoje. Que essa palavra possa continuar com você, seu coração, por muitos dias. Você meditando: poxa Deus, o que é que eu estou questionando? Poxa Deus, o que é que eu estou questionando? Vou parar de questionar a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Faz uma aliança com Deus para nunca mais questionar a palavra, irmãos. Sim ou não? Vamos ou não vamos, irmãos? Eu deixo meu ministério na mão de Deus, irmãos. Amém? Eu digo: Deus, eu vou na direção do Senhor. Amém? E sei que são os nossos líderes aí para nos dar direção. Já andei um bocado de igreja por aí, é na direção do Senhor. Você vai mandando, eu vou indo. Em nome de quem, meus irmãos? Em nome de Jesus. A gente tem que estar, irmão, não podemos questionar a direção dele. Vamos fazer uma aliança com Deus? Tem uma canção que fala isso, né? Aquela canção do Regis Danés, que hoje eu vou fazer, conhece? Uma aliança com meu Deus. Vamos cantar? Vamos cantar, eles vão acompanhando aí. Coloca a mão no coração. Vamos fazer essa aliança com ele hoje, de não mais questionar a palavra, né, irmão? Fale para Deus agora: Pai, aonde eu estava ainda com questionamento, talvez lá no íntimo, estava um questionamento, né, sobre a palavra. Mas em nome de Jesus, diga para ele: Pai, eu faço uma aliança com o Senhor. A tua palavra eu não vou mais questionar. A tua palavra eu vou obedecer. Aleluia. A tua palavra eu vou obedecer, Senhor. Oh, glória, glória, glória. A tua palavra eu vou seguir com fé. Às vezes somos tentados, irmão, questionação, porque somos carne e osso. Tem coisas que Deus nos pede que é difícil, irmão. É difícil, às vezes é difícil crer que na boca de um peixe vai ter lá o dinheiro. Às vezes é difícil crer, irmão, que com um pouquinho que você ganha vai dar para pagar todos os vasos de dívida que você tem. Às vezes é difícil crer às vezes, meus irmãos. Mas se você lutar contra a sua razão, contra a sua natureza, e ficar firme com Deus, irmãos, Ele vai operar em nome de Jesus. Então faz uma aliança com Deus agora. Faz uma aliança de não mais questionar a palavra. Faz uma aliança de obedecer em nome de Jesus. E diga para Ele: hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero, Deus, eu quero te obedecer. Te obedecer. E hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a ti. Eu quero te obedecer. Eu quero, Deus, eu quero fazer uma
o Senhor, inquebrável, inabalável, inabalável. Eu quero uma aliança, meu Deus, de ser fiel até o fim. Aleluia, oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, Senhor. Vamos firmes, Deus, nessa aliança com o Senhor. Eu creio, Senhor. Oh, aleluia. Vai entregando tua vida para Ele agora. Entrega teus caminhos ao Senhor. Entrega teu coração a Ele. Entrega tua vida para Ele agora. Se tu não aceitou Jesus, aceita agora como teu Salvador. Porque no teu caminho não, irmãos. No teu caminho não, igreja. Entrega tua vida para Ele. Entrega teus próximos passos. Oh, tuas próximas decisões. Diga a Deus: eu quero seguir com o Senhor. Eu quero te obedecer. Eu quero seguir com o Senhor, meu Pai. Oh, Deus, vai operando a tua igreja, Senhor. Aqueles que contigo, meu Pai, estão fazendo uma aliança, meu Pai, meu Deus, de obedecer, de crer, de não questionar. Vai operando, Senhor. Se existe, meu Pai, alguém aqui enfrentando várias lutas, esperando resposta, enfrentando dificuldades, oh, meu Pai, oh, Senhor, manda a tua bênção, Senhor, manda a providência, Senhor. Oh, vem com o teu poder, Jesus. Vem curando, vem libertando, abre os caminhos, Senhor. Manda, Jesus, a tua bênção agora. Oh, Ele está louvando aqui, irmãos, e Deus está operando lá. Fica tranquilo, Ele está operando, Ele está operando, Ele está operando. Isso, Ele está operando. Ele está fazendo algo maravilhoso agora. Isso, creia, porque Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é poderoso. Ele faz maravilhas, Ele opera milagres, Ele opera curas, libertações. Somente creia, meu irmão, somente creia, minha irmã. Ele faz maravilha, Ele opera, Ele cura, Ele arranca o mal, Ele coloca a farinha e tira o veneno. Ele tira o veneno. Eu não sei qual foi o mal que armaram contra você, contra a tua vida, mas Deus tira o mal. Ele tira, Ele lança a farinha, Ele lança lá, oh, e Ele arranca o mal que estava na panela. É o mal que estava no teu casamento, tentando destruir tua família, tentando destruir tua casa. Ele tira, Ele arranca, Ele tira, Ele opera, Ele faz maravilha. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, deixa Deus operar, deixa Ele operar na tua vida. Ele quer operar. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Mas não sai dessa aliança, não sai dessa aliança. Fica nessa aliança de crer e não questionar. Eu creio, Senhor, eu creio em Ti, meu Pai, eu creio em Ti, Senhor. O Senhor faz, o Senhor faz, o Senhor opera. Oh, Ele faz. Hoje eu vou fazer uma aliança com meu Deus. Vou me oferecer como oferta em teu altar. Vou me entregar a Ti. Eu quero, Deus, quero Te obedecer, Te obedecer. Eu quero uma aliança inquebrável, inabalável. Eu quero, Deus, eu quero uma com o Senhor, meu Deus, de ser fiel a
Sim, Pai, queremos ser fiel até o fim. Entendemos que é melhor crer do que questionar, Pai. Obrigado por esta palavra, por esta mensagem. Senhor, eu creio que o Senhor está fazendo coisas grandes, coisas extraordinárias. Cada palavra, cada mensagem que tem vindo aqui, Senhor, são confirmações do Senhor, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Senhor. Então cumpra, Pai, na vida deste meu irmão. Manda o peixe. Prepara, meu Deus, aquele, meu Deus, que tem a bênção. Aquela boca, Senhor, que vai vir para abençoar este meu irmão. Está chegando. É tempo de brilhar. É tempo de se levantar. Não questione a palavra. Não questione o Senhor. Não questione a direção do Senhor. Confie. Deus, Ele está mandando a bênção, o alimento. Ele vai suprir as suas necessidades. Basta você confiar, se entregar de todo o seu coração. Diga assim: Senhor Jesus, meu coração está aberto para receber todos os dias a Tua palavra. Eu não vou questionar as direções do Senhor. Pode falar comigo e eu tenho certeza que o Senhor há de me honrar para a Tua glória, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus em forte. Glória a Deus.